Você já esteve em uma reunião importante, olhando para os rostos de pessoas que parecem saber exatamente o que estão fazendo, e você por dentro está em pânico? Aquele sentimento gelado de que você é uma fraude, de que você está ali por sorte ou por engano, e que a qualquer segundo alguém vai se levantar, apontar o dedo e dizer: "Nós te descobrimos. Você não pertence a este lugar." Esse sentimento tem um nome: Síndrome do impostor. É a dor secreta de quem por fora parece bem-sucedido. Mas por que sentimos isso? Geralmente é porque achamos que não somos bons o suficiente, que não estamos preparados. Mas e se eu te dissesse que uma das figuras mais preparadas, cultas e poderosas da história do Brasil, provavelmente se sentiu assim todos os dias de sua vida? Hoje no Desvende BR, não vamos falar de um mistério de assassinato ou de um tesouro perdido. Vamos desvendar um mistério da mente. Vamos mergulhar nos diários e na história do imperador solitário, Dom Pedro II. Como o homem que foi imperador por 58 anos, um gênio que falava uma dúzia de idiomas e se correspondia com os maiores cientistas do mundo, pôde viver sob a sombra da síndrome do impostor, e o que a pressão que ele sofreu pode nos ensinar sobre a pressão que vivemos hoje. Para entender o homem, precisamos voltar ao menino, porque a síndrome do impostor de Dom Pedro II não começou no auge do seu poder. Ela foi forjada em sua infância. Pense nisso. Aos 5 anos de idade, seu pai, Dom Pedro I, abdica do trono e volta para Portugal. Ele se torna, da noite para o dia, o órfão da nação. Um menino de 5 anos, agora com o título de imperador. Enquanto crianças normais brincavam, ele era preparado para um destino que não escolheu. Sua infância foi um programa de estudos rigoroso e solitário. Ele acordava às 7 da manhã e tinha aulas de latim, grego, alemão, inglês, francês, história, ciências, esgrima de equitação, tudo para que ele se tornasse o imperador perfeito. Mas essa educação teve um efeito colateral. Eles não estavam criando um governante, estavam criando um erudito, um professor, um cientista. E então veio o primeiro grande trauma. O Brasil estava um caos, as regências não conseguiam controlar o país, e os políticos da época tiveram uma ideia: o golpe da maioridade. Em 1840, eles pegaram esse menino de 14 anos. 14 anos lhe disseram: "Pronto, você agora é o imperador de fato, resolva o país." Imagine, você com 14 anos sendo colocado no comando de uma nação do tamanho de um continente. Esse é o momento exato em que a fraude é plantada. Ele era literalmente um impostor, um menino assustado, forçado a usar uma coroa e a fingir que era um adulto com todas as respostas. Esse sentimento, essa sensação de ser um ator em um papel grande demais, nunca o abandonou. Dom Pedro II reinou por 58 longos anos. E durante todo esse tempo, os sintomas da sua síndrome do impostor estavam à vista de todos, mas ninguém sabia ler os sinais. O primeiro sintoma: perfeccionismo e sobrecarga de trabalho. Pessoas que se sentem uma fraude tentam compensar isso trabalhando mais do que todo mundo. Elas acham que, se pararem por um segundo, alguém vai notar sua incompetência. Pedro II era um workaholic obsessivo. Seus diários mostram que ele acordava antes do sol nascer e trabalhava incansavelmente até tarde da noite. Ele lia cada documento, cada relatório, cada pedido. Ele não confiava em ninguém para fazer o trabalho, porque sentia que a responsabilidade de fingir ser um imperador perfeito era só dele. Ele não estava governando, estava estudando desesperadamente para a prova do dia seguinte, com medo de ser reprovado. O segundo sintoma: desconforto com o papel e com elogios. Dom Pedro II odiava a pompa. Ele detestava o título de majestade. Ele andava pelas ruas do Rio de Janeiro a pé, de terno preto simples, como um cidadão comum. Isso não era apenas humildade, era um desconforto fundamental com o papel. Era como se as roupas de imperador fossem uma fantasia que o apertava. Ele se sentia mais real, mais autêntico, usando o uniforme de professor, de cidadão. Em seus diários, a prova é clara. Ele escreveu: "Nasci para as letras e as ciências. Se eu fosse um homem privado, e não o imperador, eu seria mais feliz." Ele não queria ser a figura no topo, ele queria ser um igual entre os sábios, e isso nos leva ao terceiro e mais revelador sintoma: a busca incessante por validação externa. Mas não de qualquer um.
Pessoas com síndrome do impostor não ligam para elogios de pessoas comuns. Elas buscam validação dos gênios de verdade, aqueles que elas secretamente admiram. Dom Pedro II não estava nem um pouco interessado no que outros reis e rainhas da Europa achavam dele. Ele os via como iguais, como outros impostores que apenas herdaram seus títulos. Ele estava interessado no que os cientistas, os filósofos e os escritores achavam. Em suas famosas viagens internacionais, ele não ia para palácios, ele ia para laboratórios, universidades, exposições. Ele não queria conhecer a Rainha Vitória, ele queria conhecer Louis Pasteur, o pai da microbiologia. Ele queria conversar com Victor Hugo, o escritor. Ele queria discutir com Friedrich Nietzsche, o filósofo. O episódio mais famoso aconteceu nos Estados Unidos, na Exposição da Filadélfia, em 1876. Os organizadores estavam prestes a ignorar uma invenção de um professor desconhecido, mas Dom Pedro II, que era fascinado por ciência, parou, testou o aparelho e ficou chocado. Ele teria exclamado: "Meu Deus, isto fala!" O imperador do Brasil pegou aquela invenção, colocou-a no centro do pavilhão e a apresentou ao mundo. O inventor era Alexander Graham Bell. A invenção era o telefone. Pense na psicologia disso. Naquele momento, Pedro não era um imperador. Ele era um cientista. Ele estava em seu habitat natural, entre os gênios de verdade. E ao reconhecer ele se sentia, talvez por um momento, como um deles. Ele não estava sendo um impostor. Ele estava sendo ele mesmo, mas o fardo do trono era pesado demais. Ele foi um bom imperador? A história diz que sim. Ele foi um patrono das artes, um entusiasta da ciência, um homem que prezava pela educação e pela estabilidade. O Brasil cresceu e se modernizou sob seu comando. Mas na sua própria mente, ele era um fracasso. Por quê? Porque a síndrome do impostor é alimentada pelo perfeccionismo, e havia uma mancha em seu império que ele, o humanista, não conseguia apagar: a escravidão. Enquanto ele discutia filosofia em Paris, o Brasil era uma das últimas nações do mundo a tratar seres humanos como propriedade. Ele pessoalmente era contra, mas como imperador sentia-se fraco, incapaz de forçar a mudança contra os poderosos fazendeiros de café. Quando a Lei Áurea foi finalmente assinada em 1888, por sua filha, a princesa Isabel, ele estava na Europa, tratando da saúde. Ele chamou o dia de o dia mais feliz de sua vida. Mas era tarde demais. O imperador cidadão, o gênio filósofo, não conseguiu resolver o maior problema de seu país. Para sua mente autocrítica, essa era a prova final de sua fraude. E então, um ano depois, em 1889, veio o golpe, a proclamação da República. O exército o depôs e mandou que ele e sua família deixassem o Brasil. E qual foi a reação do homem que governou por 58 anos? Ele não lutou. Ele não convocou o povo. Ele não resistiu. O homem de 64 anos, cansado, doente e melancólico, simplesmente aceitou. Para a sua mente exausta, o golpe não foi uma tragédia, foi um alívio. O impostor finalmente havia sido descoberto. A fraude tinha sido exposta. O papel pesado que ele foi forçado a aceitar aos 14 anos finalmente foi tirado de seus ombros. Dom Pedro II passou seus 2 últimos anos de vida no exílio em Paris. E o que ele fez? Ele viveu como sempre quis. Recusou ajudas financeiras de outros monarcas. Viveu modestamente em hotéis simples e passava os dias fazendo o que amava. Ia como ouvinte às aulas na Universidade de Sorbonne, visitava bibliotecas, conversava com cientistas. No fim da vida, o imperador solitário finalmente pôde tirar a fantasia e ser apenas o Pedro de Alcântara, o professor que ele sempre sentiu que era. Ele morreu em Paris em 1891, de pneumonia, sozinho em um quarto de hotel. A história de Dom Pedro II é uma das mais trágicas do Brasil, não pela queda do império, mas pelo peso que um homem carregou. O que essa história desvenda para nós? Primeiro, que a síndrome do impostor não tem nada a ver com sua competência, tem a ver com o alinhamento entre quem você é e o que você faz. Pedro II era um gênio, mas estava no emprego errado. Segundo, que a pressão por perfeição é a maior inimiga da saúde mental. Ele tentou ser o imperador perfeito, o cientista perfeito, o humanista perfeito, e a pressão de ser tudo isso o quebrou por dentro. E a lição mais importante, o perigo de sofrer em silêncio.
Dom Pedro II foi o imperador solitário, porque não podia compartilhar sua maior fraqueza, a de que ele preferia 1000 vezes estar em uma biblioteca do que em um trono. Se você se sente um impostor, se você acha que seu sucesso é sorte e que você será descoberto, lembre-se do imperador. Talvez você não seja uma fraude, talvez você seja apenas um gênio no papel errado, ou talvez você seja apenas humano como ele. E a coisa mais humana que você pode fazer é parar de tentar ser perfeito e começar a ser você mesmo. Se este mergulho na mente de Dom Pedro II te fez refletir, se inscreva no Desvende BR. Estamos desvendando os mistérios da história e da mente humana, um de cada vez. Comente aqui embaixo, você já se sentiu um impostor? E qual outra figura histórica você acha que sofria em silêncio? Obrigado por assistir e até o próximo mistério.